deep is your love? Fala galera do canal YouTuber para iniciantes. Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, que é a introdução ao Linux, explorando os fundamentos do sistema operacional livre. Vocês estão bem? Eu estou. Passando mais um vídeo para o canal. O último vídeo foi quem criou o YouTube e agora a introdução ao Linux, explorando os fundamentos do sistema operacional livre. Mas primeiro peço que você se inscreva, deixe o like, e, se possível seja membro ou deixe um valeu demais. Se não puder e tiver Pix, o Pix do canal é jorgevencedor@gmail.com e o e-mail para tirar dúvidas para o canal é equipejorgetelemarketing@gmail.com. Repetindo, o Pix é jorgevencedor19@gmail.com. Muito obrigado pela sua ajuda. Deixe o like e se inscreva ou seja membro. Agora vamos falar do Linux. Finalidade. O Linux é um sistema operacional gratuito e de código aberto, conhecido por sua estabilidade e segurança. Usado em uma variedade de dispositivos, desde servidores até dispositivo IoT. O Linux, um dos sistemas operacionais mais proeminentes do mundo, continua a ganhar popularidade devido à sua natureza de código aberto, escalabilidade e versatilidade. Esse artigo apresenta uma introdução abrangente ao Linux, explorando seus princípios básicos, história, benefícios e componentes essenciais. Produção. O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional que é distribuível gratuitamente nos termos da Licença Pública Geral, GPL, Genius, Not Unix, GNU. Ele é um código aberto porque oferece o código-fonte da funcionalidade principal de um sistema operacional, denominada kernel, e o usuário pode modificá-lo e expandi-lo desta forma. Existe muita distribuição do Linux disponível, como com o Linux várias pessoas podem usar o mesmo computador ao mesmo tempo e pode executar vários aplicativos simultaneamente. Ele também é compatível com a funcionalidade de rede e oferece ferramentas e utilitários do sistema para aumentar a usabilidade. Resumindo, é de código aberto, pode ser usado por vários usuários, é multitarefa, é criado para processar redes e oferece ferramentas e utilitários do sistema. O computador hardware e software. Os computadores são compostos de hardware e software. Hardware se refere aos componentes físicos de um computador, como a unidade de processamento central, CPU, memória, unidade de armazenamento e a placa de rede. Software é o conjunto de aplicativos e programas instalados no computador. Um dos principais tipos de software que um computador precisa é um sistema operacional. Um sistema operacional gerencia os recursos de hardware e software de um computador e executa aplicativo. E já volto com vocês, pessoal. E aí, vamos pro próximo slide. E pessoal, eu vou falar só sobre, vou colocar aqui nesse slide, e eu vou falar só sobre dois sistemas operacional, que é esse, o Linux,
E vou falar também sobre os Windows, tá bom? Porque para não ficar muito extenso. Porque é um dos mais conhecidos, mas também tem outros, como o macOS, que foi desenvolvida pela Apple, que é utilizado em computadores Macintosh. Aí tem o iOS, que também foi pela Apple, e é para iPhone e iPads. E Android, né, que é para tablet e smartphones. Tem outras também, mas eu só ia falar sobre o Linux e o Windows, tá bom? E depois, mais pra frente, eu vou dar a introdução. Depois do Windows, talvez eu faça uma introdução sobre o hardware e o software. Resumindo, hardware, unidade de processamento central, memória de acesso aleatório, armazenamento, rede, sistema operacional, interface entre usuário e hardware, executa aplicativos. O sistema operacional Linux, criado em 1900 por Linus Torvalds, que é o criador da Linux. Já vi pelo nome dele que é o Linux, então ele resolveu dar o nome dele Linux. É modular, é escável, é usado normalmente como um sistema operacional de servidor. Também é usado como sistema operacional de desktop. História e benefícios do Linux. Linus Torvalds, um estudante de pós-graduação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, criou o Linux em 1991. O Linux é semelhante a outro sistema operacional chamado Unix, que foi desenvolvido no final da década de 1960. Além de ser código aberto, o Linux é modular, o que permite que ele seja estendido também estável e não causa congelamentos frequentes do sistema operacional, que exijam a reinicialização do computador. Devido a esses benefícios, você pode usar o Linux como um sistema operacional de desktop e servidor. O código aberto. Como o Linux é de código aberto, qualquer pessoa pode fazer uma distribuição e adaptá-la a um propósito específico. Uma distribuição geralmente é baixada e pode ser escalada usando vários formatos. Eu uma vez já usei usando o Ubuntu. Distribuições. Uma distribuição disco é uma versão empacotada do Linux. Uma distribuição Linux é uma versão empacotada do Linux, que é um grupo de indivíduos ou uma empresa desenvolve. Ela inclui a funcionalidade principal do sistema operacional, kernel, e ferramentas complementares adicionais e aplicativos de software. A distribuição geralmente são baixadas, mas também pode ser instalada usando várias mídias e formatos, por exemplo, disco, compacto, dispositivo universal, serial, bus, USB e imagem para download da Kernel Standardization for Organization ISO. Exemplos de distribuição Linux inclui Amazon Linux, GUIs, Red Hat Enterprise Linux, Shell, Debian e Ubuntu, que eu falei para você, Ubuntu, eu já usei Ubuntu. Na nuvem AWS, o sistema operacional Amazon Linux GUIs é propriamente distribuído usando uma imagem de máquina Amazon Machine Imagem AMI. Uma AMI contém um sistema operacional e outros softwares pré-instalados relevantes da imagem. Você aprenderá mais sobre o Amazon Linux em uma sessão posterior. Componentes do Linux. Os principais componentes do Linux de uma distribuição Linux são o kernel, daemons, aplicativos, arquivos de guarda e arquivos de configuração. Kernel oferece funcionalidade principal do sistema operacional. Um kernel do sistema operacional é um programa de computador, um controlador de tudo no sistema operacional. O kernel
O Linux gerencia agendamento de tempo do processador, alocação de memória para o sistema operacional e para o aplicativo. Acesse a dispositivos periféricos, placa de som, unidade de disco rígido, placa de rede, entre outros. O kernel se refere ao componente principal de um sistema operacional. Ele controla tudo no sistema operacional, incluindo a alocação de tempo da CPU e armazenamento de memória para programas de execução e acesso a dispositivos periféricos. O Gmels oferece suporte extra para o sistema ou usuário. Inclui o aplicativo, inclui programas como editores de texto, navegadores da web, banco de dados. Arquivos de dados incluem conteúdo do usuário como arquivos de texto, arquivos de música e arquivos de imagem. Arquivos de configuração contém definições para Linux, serviços e aplicativos armazenados em arquivos de texto. Conclusão: o Linux continua a ser uma escolha popular para uma ampla gama de aplicativos, desde servidores de alto desempenho até desktops pessoais. Sua flexibilidade, escalabilidade e natureza de código aberto tornam uma plataforma atraente para desenvolvedores, administradores de sistemas e usuários finais. Uma compreensão sólida dos fundamentos do Linux. Os usuários podem explorar todo o potencial deste programa de sistema operacional. Neste vídeo, abordamos os conceitos básicos do Linux, incluindo sua definição, história e benefícios, e componentes principais. Esperamos que essa introdução forneça sua base sólida para aqueles que desejam aprender mais sobre o Linux e sua função, aplicações no mundo da tecnologia. A importância: o Linux é importante por ser uma alternativa gratuita e flexível aos sistemas operacionais comerciais, sendo amplamente utilizado em diversos aplicativos. Relevância: o Linux é relevante por ser uma alternativa gratuita e versátil aos sistemas operacionais comerciais. Significância: o Linux é significativo por ser uma alternativa de código aberto aos sistemas operacionais comerciais, abrangendo diversos dispositivos e fomentando a colaboração na comunicação de desenvolvimento. E esse é o fim do slide, agora você já pode aplaudir. Resumindo, pessoal, o que eu falei em todo esse vídeo: o Linux é um sistema operacional de código aberto amplamente utilizado, conhecido por sua estabilidade, segurança e flexibilidade. As suas vantagens incluem, como eu falei, código aberto, segurança, estabilidade e variedade de distribuição. Por outro lado, pessoal, suas desvantagens incluem curva de aprendizado, compatibilidade software e suporte de hardware. Quando eu digo curva de aprendizado, eu quero dizer sobre quando requer conhecimentos técnicos para configuração e uso avançado do Linux. Quer dizer que tem pessoas que têm que ter conhecimento técnico e avançado sobre o Linux. A compatibilidade de software: alguns programas populares podem não ter versões nativas para o Linux. Nem todos os softwares têm versões compatíveis. Assim que você for procurar uma versão Linux, vai aparecer que o seu computador, o seu notebook não tem uma versão compatível com o seu desktop. Suporte de hardware: nem todo hardware tem suporte total de drives. Em resumo, o Linux é uma escolha poderosa para usuários avançados, empresas que valorizam a liberdade e segurança e controles sobre seus sistemas operacionais. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. O próximo vídeo vai ser sobre o Windows, que eu falei, né? E depois eu acho que eu vou colocar a introdução ao hardware e o software. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Deixa um valeu demais. Pix, Jorge
Nossa, eu esqueci meu Pix. Esqueci o Pix. jorgevencedor19@gmail.com, pessoal. Lembrei do Pix na última hora. Se quiser uma ajuda ou um suporte, pode mandar o Gmail para a equipe jorgetelemarketing@gmail.com. Seja membro a partir de R$ 4,99 e tenha benefícios espetaculares, como thumbnails, banners e outras coisas. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e ótima semana. Um software gratuito que é capaz de controlar computadores do mesmo jeito que o Windows ou o macOS. Essa é a ideia por trás do Linux. Saiba como ele surgiu. Antes de contar mais uma história, vale explicar um detalhe neste capítulo. Como existem diversos sistemas desenvolvidos nessa plataforma, Linux é o nome usado para qualquer sistema operacional que utilize o núcleo Linux. Linux nasceu como um projeto de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Aliás, o nome Linux surgiu da mistura de Linux com Unix, um sistema operacional de grande porte dos anos 70. A primeira versão oficial do Linux foi lançada em 1991 e, desde então, o número de desenvolvedores e usuários cresceu rapidamente. No início, o Linux era usado apenas por programadores ou por aqueles que entendiam muito de computação. Tudo funcionava apenas em modo de texto e linhas de comandos. Mas isso começou a mudar a partir de 1994, quando diversas empresas criaram ambientes gráficos para a plataforma. Hoje, o Linux é um sistema estável e fácil de ser usado. A distribuição Ubuntu é a versão mais popular. Além de ser bastante simples de usar, ela não requer qualquer conhecimento técnico do sistema. Ainda hoje, o que mais chama a atenção no Linux é o fato de ser um código livre, ou seja, qualquer pessoa pode personalizá-lo ou adaptá-lo às suas necessidades sem ter de pagar nada por isso. Esse conceito vem de Torvalds, que quando desenvolveu o Linux não tinha a intenção de ganhar dinheiro, mas sim criar um sistema que atendesse suas necessidades. Hoje, milhares de pessoas contribuem gratuitamente com o desenvolvimento do Linux simplesmente pelo prazer de fazê-lo um sistema operacional melhor. Audio Jungle.